O Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil, é o melhor técnico da América do Sul, é um dos melhores técnicos do mundo. E as entrevistas dele são excelentes, porque ele não dá entrevista coletiva, ele faz uma dissertação ali, faz um simpósio. Ele é muito inteligente, muito inteligente, muito. Eu poria ele ontem na seleção brasileira. E até porque técnico da seleção brasileira, Vini, coça o saco 90% do tempo, em termos de seleção. 10% é quando tem eliminatórias de Copa do Mundo, que esses mortos-vivos aí da América do Sul, o Brasil classifica fácil e tal, e então 10%. Agora os outros 90% coça o saco, vou viajar para ver o Milan jogar, porque ainda tem um jogador lá que eu quero observar e tal. Aliás, o Tite encrespou com um jogador europeu. Até eu exagero dizendo, se o Pelé, jogando no Brasil pelo Santos, o Tite não convocava. Não tem experiência internacional, eu quero um jogador que já conhece os nossos inimigos lá, nos grandes clássicos da Champions League. Estou exagerando, mas o Tite pensava assim, viu? Tanto é que ele fez 2 Copas e horrorosas. Fracas, né? E ele apareceu na televisão pela primeira vez na vida comigo no terceiro tempo. Entendeu? E outros também, quer ver? O Neymar, primeira vez foi no terceiro tempo da Band. Foi a mãe dele e o pai dele junto, fomos jantar, o patrocinador era a Brahma. Aí eu dei um cooler da Brahma para ele. E ele levou lá pro Lelis, tratoria da Alameda Campinas. Foto foi publicada, deu um rolo, porque ele tinha 16 anos. Pô. A Brahma ficou braba, porque reclamaram muito lá, mas eu entregava os coolers, a Renata Funk entregava cooler para mim. Essa eu lancei também, eu fiz profissionalmente por ela, muito mais que eu fiz pelos meus filhos. E eu tô há 3 anos para cá, Neymar, para de xingar o bandeirinha, para de xingar o juiz, para de xingar o Beck, não enfrenta o Beck, você magrinho, parece uma borboleta, e o cara tem 10 metros de altura, você ainda vai apanhar. Porque os Becks odeiam ele. Porque quando a bola está lá na frente, o Beck que deu porrada nele, porque todo mundo dá porrada nele. Aí que ele fala, você não joga nada, ficava humilhando o Beck. Aí vinha uma dividida, o Beck carcava o pé nele. Mas ele joga muito, pô. Nossa Senhora. Mas ele deslumbrou. Com esse coração santista aí, mais saudade do Neymar, do Ganso ou do Gabigol? O Gabigol é o cara mais chato da história do futebol do mundo. Aliás, eu acho que eu que o desconvoquei, viu? Porque eu fiquei um ano dizendo... Esse é um mala, Tite, não convoca o Gabigol. Aliás, eu chamo ele de Gabi ex-gol. Ex-gol. Então, esse cara é muito chato, ele briga com o bandeirinha, ele briga com o árbitro, com o Beck, com todo mundo, e qualquer marcação do juiz está errada. Ele é muito chato. O Gabi é o mais chato jogador da história do futebol brasileiro de todos os tempos. E ele é bom, mas não está jogando nada. Já o Ganso? O Ganso, gosta da sua origem ali. O Ganso joga com 1,5 joelho. Porque pifou um joelho dele uma vez, isso aí poucos sabem. O Luxemburgo era o técnico do Santos. E ele foi lá pro SUS e operaram ele. E o joelho operado pelo SUS está uma beleza, que é o que sustenta ele. Agora o outro joelho foi num grande hospital de São Paulo. Nunca mais funcionou. Ele joga com 1 perna e meia. Gênio! Eu briguei mesmo ao vivo em rede nacional, lá no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro, quando o Dunga, que eu respeito muito, ele e o Tinga dão comida todo dia para os pobres lá de Porto Alegre. É uma coisa linda que o Dunga faz. Então eu falei para o Dunga na coletiva, toda a imprensa estava lá, escuta, você está levando um monte de jogador mais ou menos, eu vou torcer para o Brasil estar sempre ganhando, apertado ou de goleada, porque assim não tem problema. Mas por quê? Porque você não tem ataque. Ele convocou um jogador do São Paulo, que lamentavelmente, gente boa, mas esqueci o nome dele aqui, deixou o Ganso, o Neymar e o Adriano de fora. Eu falei, gente, o Adriano, falei pra ele. Tem um menino pato, Aí ele falou assim, ó, você não entende nada, teu negócio é Brahma. Eu sou brameiro, mas você também é, e eu sou muito melhor que você pra vender Brahma. Foi isso, eles não me deram mal o microfone. Olha, eu tive tantos momentos maravilhosos na minha carreira. Quando o Fausto Silva foi para o campo, eu passei a apresentar um programa domingo de manhã. Chamava Plantão de Domingo. Aí tô tocando. Aí um dia, o Antônio Delfiol, que está no céu, Antônio Camargo Delfiol, locutor do MAP e de telejornais, ele não falava nem bem nem mal de nada. Ele estava sempre na sala do Fernando, no aquário,
com grandes figuras da história, Ney Gonçalves Dias, etc. e tal. O Sargentelli me elogiava. Ele falava, não é possível você ter tudo isso na cabeça. Você lê, né? Não leio nada. Não leio nada. E aí o Delfiol um dia falou que escutou lá o Fernando falando, ó, eu entrei lá na rádio, sei lá, na redação lá, Marco Antônio Gomes, o Marquito era o chefe, e eu entrei lá no fundo, e ele lá no aquário dele, aí ele falou assim, ó, aí chegou o Minhocão, era meu apelido. Nunca teve, não tem e não vai ter alguém para apresentar esse programa esportivo no rádio. Fiz belas reportagens lá em 90, lá em Roma, 94 em Dallas, 98 em Paris e depois, mais tarde, em Joanesburgo, eu fiquei 70% do tempo lá. Eu voltei para apresentar o Band Mania, revelando o Vampeta e o Denilson Show, que é um grande sucesso. Eu estava entrevistando o Tinga, ele gosta muito de mim, mas eu gosto muito mais dele. E ele tem um ônibus que ele comprou e adaptou, cozinha e mesas, não tem bancos, entendeu? Então ele para principalmente em Restinga, que é um bairro pobre lá de Porto Alegre, e por isso que ele se é chamado de Tinga. Esse cara é uma maravilha de pessoa. E quem que está do lado dele? Dunga. O Dunga acorda às 5 horas da manhã, entra no ônibus com ele e vão lá atender os pobres, pô. E eu, outro dia que eu estava entrevistando o Tinga, ele pôs o Dunga no ar. Mas eu não tive coragem de falar para ele, olha, eu te falei para levar o Adriano, o Neymar, porque o Neymar seria uma arma secreta. Até o Marco Aurélio Cunha, do São Paulo, ele falou, pô, você tem razão, porque o Pelé foi uma arma secreta. E o Neymar, que não joga, claro, 20% do Pelé, 15%, mas seria algo secreto. Um homem para desequilibrar. E o Adriano estava voando. Ah, fez festa outro dia. Pô, ele vai morrer fazendo festa. E quando chegar lá no céu, ele vai fazer festa também. Vai arrumar um barril de chopp lá, juntar os amigos, tudo lá no céu. O Adriano, eu gosto muito dele. Apesar que jamais o entrevistei. Queria sua opinião, que eu também fiquei pensando. O Vitor Pereira. Ah, esse aí foi o pior Aquela técnico besteira que ele fez, pelo menos em palavras. O negócio da sogra, não, mas começou no momento coletiva que ele estava empatando, perdendo e tal, aí um repórter, que lamentavelmente esqueci o nome dele, fez uma pergunta muito boa. Escuta, você não teme, o time não está agradando com você, você não teme ser demitido? Porque está todo mundo escrevendo que você vai sair do Corinthians. Ele falou, você sabe quanto que eu tenho no banco? Ele começou a se ferrar aí. E o Flamengo pôs a sogra. Então, a turma brinca, né? Ó, a sogra dele morreu, mas desmorreu. Entendeu? Aí ele pôs a sogra na história. O que tem a ver? Aí foi pro Flamengo, foi uma tragédia, porque ele é ruim. Da mesma forma que o Abel Ferreira é nota 9,5, o nosso amigo aí, o Vitor Pereira, é nota 1. Sou santista 1 bilhão de vezes. Mas o Atlético Mineiro, no super técnico, eu comecei a falar, torcida do Atlético Mineiro é a mais argentina torcida do mundo, porque ninguém torce igual a argentino, principalmente do Boca. E lá em Belo Horizonte teve uma repercussão muito grande e um jornalista lá que era muito importante, ele morreu até na viagem com a esposa, mas fez uma campanha contra mim, está humilhando a gente, chamando a gente de argentino. Gente, eu falei apenas que a torcida argentina é a que melhor torce no mundo. Eu tirei mais ou menos umas 1000 fotos lá. Na entrada do Mineirão, nos bastidores ali, e depois no campo. Aí me deram o Galo de Prata, que é a maior honraria do Galo. Aí mostrei 1000 vezes na televisão, e a torcida gosta demais de mim. Gosta demais de mim. Por isso que eu sou grato à torcida. Eu não sou atleticano. Eu adoro o Atlético por causa da torcida que me ama. Agora, eu torço para 5 times. Santos, 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 Santos e Santos. Meio despistado, mas... Qual?